As eleições para o Parlamento Europeu trouxeram um novo cenário para a política lá da região. Os partidos de extrema-direita consolidaram ganhos importantes, enquanto os partidos verdes sofreram uma queda no número de assentos. Vamos entender melhor, então, as consequências que esse novo cenário pode trazer para a política internacional na nossa conversa de agora ao vivo, com a especialista em relações internacionais e diretora executiva da plataforma Cipó, a Mayara Folli. Mayara, bom dia primeiramente, seja muito bem-vinda aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, tudo certo, obrigada pelo convite. Mayara, na sua avaliação, quais são as repercussões que esse novo cenário pode trazer para a agenda verde da União Europeia e até mesmo do mundo, né? Dá para dizer que esses reflexos podem ser significativos, enfim, qual a sua avaliação em relação a essa questão? É uma boa pergunta. Bom, a gente precisa colocar um pouco em perspectiva, né, os resultados das eleições para o Parlamento Europeu. Embora o centro tenha mantido a sua maioria no parlamento, a gente viu um avanço da extrema-direita, sobretudo nos países, né, considerados mais ricos e também os mais populosos, como a Alemanha, a França e a Itália. E também um encolhimento dos partidos verdes, que tiveram uma redução significativa dos seus assentos. Então, com isso, o que a gente pode avaliar da perspectiva da agenda ambiental é que essa agenda, que já tem sofrido uma certa resistência por alguns setores europeus, por exemplo, o setor agrícola tem se queixado muito do aumento das exigências ambientais, essas resistências elas tendem a aumentar, impactando não só a Europa internamente, mas também, eu diria, a política externa e os países, a comunidade internacional, de maneira mais ampla. Isso porque, como a gente sabe, o Parlamento Europeu ele tem um poder grande de aprovar o orçamento da União Europeia e também de controlar como esse dinheiro é gasto. E a situação do financiamento climático a nível global, sobretudo dos países ricos, inclusive os países da União Europeia, ela já é bastante crítica, os fluxos de financiamentos têm sido muito baixos e eu acredito que o cenário, em termos de ambição e engajamento da União Europeia nessa agenda climática global, ela pode tender a se enfraquecer em função desses resultados dessa eleição. Bom, trazendo o olhar um pouquinho aqui mais para o Brasil, nós temos uma política muito voltada para a transição energética. É uma bandeira levantada aí, né, pelo governo e levada para diversos debates. Essa pauta, que, como eu disse, é muito nossa, né, ela pode sofrer algum tipo de reflexo também? Eu acho que, do ponto de vista brasileiro, os impactos mais imediatos, eu diria que a tendência, em função desse aumento da extrema-direita, é que a gente veja uma União Europeia um pouquinho mais isolada. Então, a atuação multilateral pode acabar tendo um impacto, e regiões como a nossa, América Latina, ela não necessariamente é uma região historicamente estratégica para a União Europeia, e a gente pode ver uma tendência de maior distanciamento, eu diria. Mas, do ponto de vista assim, mais prático, acho que dois aspectos podem ter um impacto para o Brasil e para a diplomacia brasileira. Um deles diz respeito à agenda do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que já é um acordo que hoje praticamente está paralisado, e a tendência é que, com esse resultado eleitoral, as chances de se avançar nesse sentido são muito baixas, até porque, né, alguns setores da extrema-direita são muito reticentes à política de abertura de comercial, há um temor de perda de competitividade, por exemplo, no setor agrícola. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, eu diria, tem relação com a COP30, né? A Conferência de Clima da ONU, que vai acontecer no próximo ano no Brasil. E parte do sucesso da COP depende de uma ambição maior dos países, sobretudo dos países desenvolvidos, inclusive aqueles da União Europeia, em colocar, não apenas criarem metas climáticas mais ambiciosas, inclusive, como você falou, na área de transição energética, mas também, sobretudo, prover o financiamento para aqueles países mais vulneráveis que também consigam promover essa transição energética.
Bom, no início do ano a gente viu, né, a gente mostrou aqui no canal, que vários países da Europa foram alvos de manifestações dos agricultores por diversos motivos. Essa composição do novo parlamento deve dar mais atenção a essas demandas do agronegócio europeu, porque a pressão foi muito grande em vários países e aí agora vem um novo cenário que pode atender um pouco mais essas demandas levadas pelos agricultores? Esse é um bom ponto. De fato, a União Europeia nos últimos anos ela avançou, sobretudo do ponto de vista da legislação a nível europeu, com relação às exigências socioambientais. E isso teve naturalmente um impacto no setor agrícola, com maiores restrições, por exemplo, relacionadas ao uso de agrotóxico, e isso gerou uma série de protestos, né, a nível social. E isso, de fato, pode ter tido impacto do ponto de vista eleitoral, então acredito que há uma tendência agora da União Europeia sim refletir um pouco quem são os principais setores e pessoas impactadas por essa tentativa de transição verde. Eu acredito que haverá uma tendência a olhar também para as preocupações de quem é que vai pagar a conta, como outros setores ou populações mais vulneráveis estão sendo impactadas e idealmente que se faça algo para que essa transição leve em consideração também essas demandas de cunho social. Bom, você deu uma pincelada para a gente em relação ao nosso cenário, né, aqui da América do Sul, do Brasil, e nós temos, o Mercosul tem um acordo comercial aí meio que travado, né, com a União Europeia. O presidente Lula se diz otimista, mas ao mesmo tempo aí os entraves são muito grandes. Essa nova composição aí pode dificultar de alguma forma o avanço dessas negociações? Diria que com certeza, né? As negociações já estão bem difíceis, né? Há resistências tanto do lado do Mercosul quanto da União Europeia. A França, por exemplo, é um país que tinha bastante resistência porque tem um setor agrícola muito forte e preocupado com potencial abertura de mercado para os países do Mercosul. Então, as negociações já andavam a passos muito lentos. E sem dúvida, agora, né, a extrema-direita, os setores mais conservadores tendem a ser muito contrários a essas medidas de abertura comercial. Então, eu diria que é muito pouco provável que que a gente tenha alguma reviravolta que possa dar mais fôlego a esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Muito bem, a gente tem muito ainda para ver então nos próximos meses aí sobre essa nova composição, como de fato tudo vai acontecer. A gente vai acompanhar de perto, sempre trazer em primeira mão aqui para a nossa audiência as atualizações. Eu queria agradecer a gentileza de ter conversado com a gente na manhã de hoje, tirado um tempinho da sua manhã para conversar com a nossa audiência de uma forma tão didática. Queria desejar a você uma ótima semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para esse diálogo, que é muito importante, de fato, aqui trazer os cenários nacionais, mas também tudo que está acontecendo no mundo e que, de alguma forma, refletem aqui no nosso agronegócio, né? Enfim, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada pelo convite e bom dia.